Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar sobre crentes afastados, ou como nós dentro da igreja chamamos, crentes desviados. Semana passada nós debatemos sobre desigrejados, que já entrou um pouco na relação da pesquisa do IBGE. Os desigrejados são pessoas que se dizem evangélicos ou religiosos, dizem que praticam a sua fé, porém não em uma estrutura formal, eclesiástica de uma igreja. Na sua casa, em qualquer outro local, eles praticam a sua fé. Já o crente afastado ou o crente desviado é diferente. Ele não pratica a sua fé, ele de alguma maneira se distancia totalmente do relacionamento com Deus, da sua religião, das suas práticas de fé. E eles até reconhecem isso. Por muitas vezes você pode chegar com uma pessoa e falar: você é crente, você é evangélico? Fala: não, eu estou desviado. O que ele quer dizer? Ele, não estou orando, não estou nem com a igreja, estou com um estilo de vida totalmente diferente daquele que a Bíblia relata. E as pessoas até reconhecem isso, e nós vamos conversar sobre essa pessoa. O que fez ele desviar? Qual é a maior barreira que mantém ele longe ainda da igreja? E claro, várias perguntas pontuais sobre essa pessoa, o que causou, e claro, muitas vezes líderes são culpados por isso. Hoje em dia é muito fácil a gente colocar a culpa em cima: estou afastado porque meu pastor, aquele falando de tal, disse isso, mas muitas vezes é de cunho pessoal. A pessoa realmente está fraca na fé, está com alguns problemas, isso acaba afetando o seu relacionamento com Deus. É sobre isso que nós vamos debater hoje, aqui no Antenados na Geral, com ele, que é pastor-presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde para todos os telespectadores, web espectadores, né? Essa turma maravilhosa da internet que fica ligada, ao pastor Marcelo Brunner, pastor Sidney, pastor Sérgio e meu amigo pastor André. Eu creio que é um daqueles debates que vai trazer muita elucidação para o telespectador, em função de vivermos hoje dias, André, em que há muitas pessoas que, os chamados desigrejados, né? Mas que se consideram pessoas salvas, e eu quero pontuar muito isso, porque a Bíblia ela é muito taxativa no que diz respeito à comunhão. A comunhão ela é fundamental para o desenvolvimento do salvo. Então eu não acredito que alguém que não viva na comunhão, na prática do Evangelho, porque o que nos move a exercitar essa fé é o ouvir a palavra, é estar ali inserido na exortação daquilo que Deus em todo o tempo está falando conosco na igreja. Então, eu acho que fora da comunhão, dificilmente alguém vai ser salvo. Eita, isso vai ser forte, né? Vamos levantar perguntas do tipo: imagina um irmão que 10 anos ele está na igreja, é usado, é uma unção, ama a Deus, daí tem algum problema por qualquer razão e ele se afasta mesmo da igreja, da comunhão, vai pro bar todo fim de semana, não perdoa as pessoas que ele tem problema, e depois de um ano que ele está nesse estilo de vida, vamos dizer assim, desviado, acontece alguma coisa com ele, ou enfim, Jesus volta, vai para o céu ou não vai? Será que um ano de erros vai apagar 10 anos de relacionamento e acertos com Deus? É forte demais, crente. Para falar também um pouco sobre isso, eu recebo ele que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer muito grande, André, estar aqui junto com esses grandes homens de Deus. Não pode mexer muito o braço, hein, pastor? Tá até quebrado esse negócio aí. É tão quente, pastor, que ele tá com o braço um pouco quebrado, tá ficando aqui, mas ele tá mexendo ali. Mas a coisa importante é Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. Eita, e Deus. Todos aqueles que se esquecem de Deus. Pessoas que se esquecem de Deus é que aqueles que se afastou da presença de Deus. E outra coisa também, Jesus não vem buscar crente, não. Jesus vem buscar a sua igreja. Para a pessoa ser igreja, tem que congregar, tem que ter um pastor, tem que tomar ceia. Enfim. Eu quase falo em línguas agora, já começou forte aqui. Porque o pastor Sérgio está falando o seguinte: porque de fato tem muitas pessoas que são desviadas e falam: não, mas eu amo a Deus, eu leio a Bíblia, eu tenho um relacionamento com Ele, mas o estilo de vida não condiz com isso. Quem somos nós também para dizer que ele não vai ser salvo? Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso. Também com ele, que é pastor-presidente do Ministério Crescendo na Unção. Ele também é advogado e teólogo, pastor Marcelo Brunner. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Já deu para ver que hoje o negócio vai esquentar aqui. Bom, eu gosto do debate acalorado. Eu me sinto muito bem nele. Eu gosto dessa pressão, eu entendo que nós temos o dever de dar a informação bíblica devida ao povo que está nos ouvindo e nos vendo. Eu quero também dar boa tarde a você, André, ao pastor Carlos Portela, aos novos pastores, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, para que possamos, de forma elucidativa, levar a Bíblia de forma clara, induvidosa,
para aqueles que estão a nos aguardar sobre esse tema maravilhoso. Bem-vindo, pastor. Também recebe ele que é pastor da Primeira Igreja Batista de Piedade, pastor Sidney Silva. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço o convite mais uma vez, André, de estar aqui com você, né, no seu programa. Boa tarde a todos que estão também nos assistindo, aos pastores, amigos aqui. Eu acredito que todos já falaram o que realmente temos como propósito aqui. De alguma forma, transferir ou repassar para aqueles que estão nos assistindo a nossa compreensão do que é esse camarada, quem é esse que está afastado, de alguma forma até ajudar as pessoas que estão na dúvida, né? Quem eu sou? Eu sou um afastado, não sou um afastado? Sou desigrejado, o que eu sou nesse mundo, é verdade. Quem sabe a partir das perguntas geradas aqui ou das respostas, né? Possa, de certa forma, levar isso a alguma pressão mais madura, né, da vida dele. Olha, você já pode participar conosco. Durante o programa aqui na tela, vamos colocar os contatos para você, enfim, interagir com o Antenados na Geral, pelas redes sociais, SMS, e-mail, ou também pode ligar aqui para o Antenados na Geral e entrar ao vivo. Claro, pergunta, eu imagino que hoje nós já temos muitas perguntas e muitas participações provenientes aqui da internet. Então, você pode continuar participando, mandando perguntas. E eu quero começar um pouco nesse ponto que o próprio pastor Sidney falou, que acho que é o ponto inicial. Vamos primeiro entender, hoje, a gente já tem um termo novo chamado desigrejado, que é um pouco diferente do desviado, tá? Desigrejado, deixa eu só relembrar, são pessoas que dizem que praticam a fé regularmente, existe um hábito de prática frequente, semanal, de leitura de Bíblia, de exercício da sua fé, porém elas não congregam em uma igreja, em uma estrutura formal eclesiástica. Já o desviado, a pessoa que a gente está falando aqui, são pessoas que falam assim, olha, eu fui da igreja, amei tudo, mas hoje eu não pratico a minha fé, né? O meu estilo de vida não condiz com aquele da Bíblia, tudo aquilo que quando eu estava na igreja falava que era pecado, hoje de alguma forma eu pratico. São pessoas que entendem e que dizem, não, realmente eu sou uma pessoa que não estou... É uma pessoa que entende que está em um caminho errado. Vocês acreditam que existe... Eu vou começar pelo pastor Sidney. Hoje nós temos visões que eu acho que vão diferenciar um pouco e vai ser muito bom para elucidar para o nosso telespectador. Mas, pastor Sidney, me diga, qual a sua visão sobre essa pessoa que a gente chama de desviado? Você acredita que uma pessoa pode ter comunhão com Deus, experimentar do amor dele, receber os dons e praticar isso e em algum momento cortar esse relacionamento e se desviar de fato, se distanciar de Deus? É uma questão que a gente vai debater agora, levantando alguns pormenores dela, e daqui para frente a gente vai precisar voltar a ela. O apóstolo João, ele vai falar a respeito de uma coisa que é aquele que vive na prática do pecado. Então, é possível que alguém experimente o dom do Espírito, é possível que alguém tenha um encontro com Cristo e viva na prática do pecado? O apóstolo João diz que isso é impossível. Então, a compreensão que eu tenho a respeito dessa figura que a gente vai chamar de afastado aqui, em termos de categoria, né, é de alguém que teve acesso, vamos dizer assim, a alguns departamentos do que a gente chama de instituição, ele teve acesso a práticas religiosas, mas ele não teve, na minha compreensão bíblica, até onde eu compreendo, de fato o encontro com Cristo, porque esse encontro com Cristo, ele é algo que ele traz uma transformação sobre a qual, aí vem a fala do apóstolo João, é impossível que ele permaneça na prática do pecado, que ele tenha prazer, essa é a expressão do grego, que ele viva com prazer a prática do pecado. Qual é a diferença desse camarada para uma pessoa que teve um encontro com Cristo e mesmo assim, na caminhada do discipulado, do crescimento cristão, ele vem a cair? Esse indivíduo ele não é mais refém do pecado. Ele não tem mais prazer no pecado. O pecado o incomoda, como alguém que está peregrinando por aqui, mas de vez em quando dá as suas topadas e eventualmente precisa voltar à compreensão do arrependimento, da fé, do discipulado para se reerguer. Só resumindo, então, e acho que eu coloquei isso no início, você acredita que uma pessoa o que nós chamamos de desviado, ele de fato nunca teve um encontro real com o poder de Deus? É a minha compreensão. Pastores, qual a visão de vocês sobre esse tema? Essa pessoa desviada pode, de fato, ter um encontro real, como nós tivemos eu depois? discordo nesse ponto. Eu acredito que há pessoas que tiveram, sim, um encontro com Deus. Na Bíblia nós temos exemplo. Eu não acredito que Judas Iscariote, por exemplo, não fosse alguém que não conhecesse a Cristo. É impossível andar com Cristo e não receber dele a revelação de quem ele era. Ele se perde. Ele, ao longo da caminhada, ele vai se perdendo. Você tem Paulo, quando ele cita Alexandre e outros que se perderam, ele fala de homens que provaram, que trabalharam,
que serviram a Deus, mas que ao longo da caminhada cristã se perderam. Existem pessoas que provaram desse amor, trabalharam para o Senhor. Prova disso é que a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então, a pessoa pegou no arado, ela conduziu esse arado, ela preparou a terra, ela contribuiu para o reino. Alguém que faz isso é alguém que prova do amor de Deus. Então, existem muitas pessoas, infelizmente, nós falamos essas pessoas com responsabilidade nesse momento, dizendo para elas, olha, voltem, porque se um dia você serviu a Deus, você trabalhou para Deus, você teve prazer em servir a Deus, alguma coisa entristece ao longo da caminhada dessas pessoas e faz elas se perder. Eu não acredito, eu discordo do pastor Sidney, porque eu não acredito que todas essas pessoas que estão fora, até porque se elas pararem para pensar assim, então eu nunca tive um encontro com Deus, de verdade, eu nunca fui cristão, eu fiquei 30 anos na igreja e cantei, e louvei, e preguei, e eu nunca realmente servi a Deus, é por isso que eu me afastei. Querido, eu acredito que não. Você se afastou por alguma tristeza, algo emocional, alguém que lhe feriu, alguém que lhe desapontou, e talvez isso leve o homem realmente a se afastar. Talvez não, na mente dele até não de Deus, mas essa comunhão que é quebrada acaba tirando ele dos valores que foram inseridos ao longo da sua caminhada cristã, que pode levá-lo a perder a salvação. Professor Marcelo, você tem algum ponto, pensamento sobre isso? Claro. Eu caminho na linha do pastor Carlos, e quero aprofundar um pouquinho mais com relação a essa questão. O ser humano, ele sempre vai buscar justificar os seus interesses. Por exemplo, biblicamente, a gente vai lá no Gênesis. Quando Deus, capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus todo dia descia no tardar para conversar, para bater papo com Adão. E depois do pecado, depois que ele comete o pecado, Deus voltou no mesmo lugar, na mesma hora, e chamou Adão, porque ele queria continuar com o diálogo. Só que o pecado descortinou algumas coisas que Adão não conhecia, e ele agora tenta fugir. Mas onde eu quero chegar nesse preâmbulo inicial que eu estou passando aqui agora, é o seguinte, é que quando Deus começou a conversar com ele e ele começa a tentar se justificar, o ser humano ele tem um grande problema chamado transferência de culpabilidade. Por que você parou? Por que você saiu da igreja? Por que você desanimou? Eu saí porque a liderança não me deu a atenção devida. Sim, eu estou falando sobre... Na maioria das vezes, a liderança que leva o pato disso só tudo. Contribuindo, Gálatas, pastor Marcelo, fala sobre aquele grupo que caminhava bem. Não tenha dúvidas. E o apóstolo Paulo, quando ele fala o seguinte lá em 2 Timóteo, Timóteo vai ter comigo depressa, capítulo 4, porque eu já estou sendo oferecido como sacrifício de libação e a minha partida já está próxima. Tito foi para Dalmácia e ele começa e ele ainda fala o seguinte: alguns que estavam comigo amou o presente século. Ou seja, eles estavam caminhando juntos, estavam fazendo a mesma caminhada de profissão e fé e eles amaram o presente século. O grande problema é que lá atrás, Adão, ele não coloca a culpa em Eva, ele coloca a culpa em Deus. Olha, mulher que tu me deste. Ou seja, existe uma coisa chamada decepção. A decepção, ela tem sido um dos elementos mais fartos para dizer, eu parei porque estive decepcionado. Só para concluir essa palavra, pastor André, a nossa igreja ajuda financeiramente um grupo lá no Espírito Santo que trata de pessoas com dependência química. E lá, eu fui lá visitar, existe um pastor, um homem que tinha um histórico muito bonito, e ele, por ter um problema gravíssimo na sua vida familiar, se enveredou pelas drogas e hoje está sendo tratado com crack. Será que esse homem nunca viveu um momento com Deus? Claro que sim. Não tenha dúvidas com relação a isso. No meu entendimento, ele teve sim. Até porque a Bíblia diz o seguinte, ser fiel até a morte. Ser fiel é uma condicional. Você pode ou não. E a pergunta de Jesus para Judas, por que deixaste Satanás enganar teu coração?
Judas teve todas as oportunidades, viveu sim uma comunhão com Deus, teve uma comunhão diretamente com Jesus Cristo, mas optou, porque o livre-arbítrio ele foi estabelecido não no jardim, mas já para os anjos. Quem quiser fica, quem não quiser sai. E com essa fala a gente termina o primeiro bloco, depois vamos voltar e entender um pouco também por que essas pessoas se afastam. Hoje, como o nosso pastor Marcelo Bruno falou, nós temos a questão da transferência de culpabilidade. Todo mundo joga para cima de estruturas e lideranças. Vamos tentar conversar hoje, dentro da experiência que vocês têm, o que mais afasta ou leva uma pessoa a sair da comunhão da igreja? E aí, quando eu falo disso, e até corroborando com alguma coisa que o pastor Sidney falou, mesmo não acreditando na questão total de desviar ou não, mas o que afasta uma pessoa da comunhão da igreja, dela não querer mais ter aquele estilo de vida que ela tinha anteriormente? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. Estamos falando um pouco sobre a figura da pessoa que está afastada de Cristo, da igreja, da comunhão, ou como nós dentro da igreja chamamos, o desviado. Quem é essa pessoa? A minha pergunta para esse segundo bloco, nós falamos um pouco sobre a questão no final do primeiro bloco, sobre a transferência de culpabilidade e o que talvez um dos maiores causadores, não sei, vocês que estão no dia a dia de igreja podem me passar um pouco dessa experiência, mas o que leva a pessoa a sair da comunhão da igreja, se afastar de Cristo, do seu relacionamento com Deus, a maioria das vezes é algum tipo de mágoa ou decepção, ou com Deus, ou com o pastor da igreja, ou com a liderança geral, com o nome, enfim, né? Ou ela está passando por uma crise existencial, ou está tendo problema familiar. De alguma forma, ela coloca a culpa em alguma situação, quase nunca nela. Ah, fui eu mesmo porque eu estou fraco. Não, foi minha mulher ou meu pastor que falou isso, olhou errado para mim. Estou falando mentiras aqui ou é verdade? As pessoas sempre... Não. E quase sempre a liderança leva essa culpa. É verdade. Tem coisas, tem 3 pontos aí. Descontentamento. Segunda coisa, doutrina. Terceira coisa, rebelião mesmo. A pessoa começa a se desviar no banco da igreja. Atos Apóstolos, capítulo 6, escolheram os diáconos. Um deles era Nicolau. Aí nós vemos lá em Apocalipse a doutrina dos nicolaítas. Aí, então, pessoas que seguiam esse diácono. Ele passou a ficar igualado com a doutrina de Balaão. Levava pecado para dentro da igreja. E Deus foi contra aquilo. Então, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Foram escolhidos diáconos cheios do Espírito Santo. Fiéis, marido de uma só mulher. E o que aconteceu com esse homem depois? Alguma coisa mudou. Segunda coisa, descontentamento, falta de vigilância. Adão, lá num paraíso maravilhoso, quando Deus tinha uma aliança com ele, aí a Eva chegou perto dele com o fruto, ele se calou. Jesus, no deserto, venceu o diabo porque falou, abriu o bocão, saiu pregando, falando, entendeu? Adão se calou, depois ele, em vez de influenciar Eva ou brigar com ela, Eva, que negócio é esse? Você pecou, vem para cá? Não, sai. Ele tinha que falar, não, ele se calou. Quando se calou, aí depois foi influenciado por ela. Terceira coisa, rebelião. Quem é que disse que aqueles homens não se desviaram dentro da igreja? Só estava esperando o motivo. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Brigou os pastores um com o outro. Abraão nem brigou com Ló. Eram os pastores brigando com o outro. O Ló já estava procurando uma desculpa, porque ele já estava olhando para Sodoma e Gomorra, aquelas campinas lindas. Olha só. E ali foi um motivo. O motivo de fazer aquela... Não, vamos se separar. Engraçado, eu fiquei preocupado com aquela decisão de que os pastores seguiram a Ló. E se eles não tivessem desviado, eles já estavam tudo desviado, porque se não tivesse desviado, Sodoma e Gomorra seria salva. Porque todos eles iam converter Sodoma e Gomorra. Mas o que aconteceu? Eles decretaram a sua morte. Foram para Sodoma e Gomorra para morrer naquele fogo e enxofre que desceu ali. Então, a pessoa se desvia dentro do banco da igreja. Agora, qual é a razão que ela se desvia dentro do banco da igreja? E esse é o desviado de hoje em dia. A gente está conversando sobre esse caboclo que vai para a igreja. Caboclo é o modo da gente falar no Amazonas, tá? Ele vai para o banco, senta, tem comunhão e em algum momento ele sai.
geralmente ele culpa, e aí vocês devem conhecer muito bem, mas o pastor, porque ele olhou errado, porque eu dei minha oferta, ele usou num lugar onde não era, ou às vezes, já passei por situações também, né, qual o filho de pastor? Ele fala disso, mas o filho dele, mas enfim, né, existe muita transferência de culpa neste momento, porque é a liderança que sofre esse pato quase sempre, porque realmente você acredita que ela realmente é responsável pela maioria dos problemas de desapontamento, descontentamento com o crente que está no banco? André, eu voltei agora da América, fiquei 24 dias lá e tive pregando em algumas igrejas e tive a tristeza de pregar na igreja de um grande amigo meu, que ele estava completamente refém das pessoas que estavam lá. Porque o grande problema da liderança é quando ele não tem coragem de confrontar a sua membresia. Porque se ele não há crescimento sem confrontos. Ele tem que confrontar, não tem jeito. Mas ele estava tão refém porque algumas pessoas já eram garantidoras da manutenção do templo, da manutenção da família dele, da manutenção dos filhos dele, do carro. Ou seja, ele virou aquele pastor que não trazia qualquer palavra doutrinária, qualquer palavra de crescimento que confrontasse os seus interesses, porque a Bíblia ela faz isso conosco. A Bíblia nos confronta todos os dias. Jesus Cristo fazia isso com os discípulos todos os dias. Jesus Cristo chamava ele de homem de pouca fé todos os dias. Teve um momento lá no capítulo 6 de João que Jesus falou o seguinte: olha, quem não comer do meu corpo ou beber do meu sangue não tem parte comigo. O que ele está falando? Quem não tiver comunhão comigo não tem parte comigo. Diz a Bíblia que todos aqueles discípulos, 120, sumiram, desapareceram, disseram: esse discurso é muito duro, eu não quero saber disso. Porque eles estavam acostumados com Jesus que fazia milagres. Mas quando eles foram confrontados por esse mesmo Jesus, eles preferiram ir embora. E a Bíblia diz ainda que Jesus Cristo, sabendo que estava no coração dos 12, perguntou: e vocês, querem ir embora também? Pode ir. Eles estavam também intencionados de ir embora. Aí Pedro, usado pelo Espírito Santo, que era um empedernido entre os discípulos, e ele diz: para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Ou seja, o grande problema que pode existir nessa questão de liderança, porque quando a pessoa tem os seus interesses confrontados, seja ela na área emocional, na área financeira, na área psicossomática, na área profissional, na área ministerial, quando ela tem os seus interesses confrontados, se ela não tiver o princípio da submissão e reconhecer que quem está ali na liderança não é um homem infalível, é um homem falível, ela vai começar a cogitar, porque eu acredito nisso, porque antes da consumação vem a cogitação. Por isso que eu não acredito em pecado prematuro. O pecado, ele é planejado. O pecado, ele é idealizado. E aí o cara já começa, lá no coração dele, a cogitar: pô, esse cara aí não é nada disso. Pô, esse pastor aí... Por quê? Porque o pastor, antes, jantava na casa dele, almoçava na casa dele, ia sair com ele para jantar com a família. Aí o pastor dá uma palavra dura, mas ele falou: isso não é possível. Como é que ele pôde falar esse negócio? Horas, ele não é tão pronto. Aí ele já veio com aquelas cogitações, cogita, prepara, executa e consuma. Essa é a grande verdade. Quando ele chega lá na frente a se desviar, declarando-se um desviado, eu coaduno com o nosso pastor quando ele disse: ele já estava desviado dentro da própria igreja, porque ele já estava rompido com uma coisa chamada comunhão. E a comunhão envolve uma série de coisas. E agora é interessante a gente colocar isso em voga, porque quando a gente fala assim, descontentamento com a liderança, muitas pessoas levam para o lado pejorativo de o pastor fez alguma coisa de errado. Mas o pastor Marcelo Bruno pontuou muito bem. Quando a gente prega a palavra de Deus dura, que confronta, é normal, às vezes, que as pessoas... Opa, esse evangelho aí dessa Bíblia que o pastor está pregando é muito duro para mim. Eu não vou ficar aqui, não. Tanto que ele pontuou, não sei se eu posso dizer isso, mas existiram, então, nós vimos ali alguns desviados no próprio ministério de Jesus. Meu Deus. Todo mundo está seguindo ele, todo mundo é crente, Jesus. Pô, desviou todo mundo, já não anda mais com ele. Você observa quando ele confrontou os caras. Que até os profetas tiveram seus momentos de confronto pelos seus líderes. Você vê que o Eliseu, que foi um grande profeta,
há alguns momentos em que ele está seguindo a Elias, e Elias pontua para uma repúdia a Eliseu. Olha, eu vou para Jericó, você fica aqui. É como se fosse uma rejeição a Eliseu. O problema, muitas das vezes, é que Deus, hoje, não está podendo mais usar um líder para aprovar alguém que ele quer levantar. Hoje você vê na igreja, quando um líder começa a ser usado por Deus e rejeitar alguma pessoa em alguma área, em algo que ela fazia, e que, não, vem cá, você agora vai fazer isso. Ela se sente menosprezada, se sente inferiorizada, e isso a leva muitas das vezes a começar a compartilhar com demais grupos esse sentimento, com pessoas erradas. Eliseu não, ele continua, embora houvesse os filhos dos profetas que estavam ali sempre falando, olha, o seu Senhor vai para tal lugar, você precisa, e ele, não, calma, fica tranquilo, porque eu sei o que ele está fazendo. Então ele entendia que sobre a vida de Elias estava a unção que ele precisava, a autoridade que ele necessitava, o crescimento que Eliseu buscava viria da mão de Elias. Então, o que o povo precisa hoje, os membros das igrejas precisam entender isso. Deus levantou o seu líder, Deus levantou o seu pastor, há sobre ele uma unção. Então, espere. Ainda que ele diga não, que ele diga, olha, fique aqui, não vá comigo, porque você imagina na cabeça de um jovem que largou tudo para seguir o profeta, ouvir dele, olha, fica aqui. Eu vou para tal lugar, mas não me acompanha. Eliseu largou uma vida de trabalho. Outra coisa, pastor Carlos, desculpa, mas o desviado, ele tem um comportamento, eu posso dizer isso, porque pela minha profissão, às vezes eu visito um sistema prisional. Quando eu chego dentro do sistema prisional, pastor André, eu vejo lá Samuel, Jeremias, vai embora. Isaías, Malaquias, Natanael, mas Paulo, todos eles você vê pobre, os ricos não estão lá. Outra coisa também, sim, quando Jesus falou de Pedro, que ele falou assim, olha, nós não temos para onde ir, só tu tens a palavra da vida eterna. Pedro também estava desviado, porque ele andava armado, tinha uma espada debaixo da bainha. Sim, tem pastor que tem revólver em casa. Segunda coisa. Então está desviado. Está desviado. Outra coisa. Lá a Bíblia relata que o filho pródigo, ele foi embora de casa porque não queria ser submisso ao pai. Ele não aceitava a submissão. Isso aí concordo junto com os irmãos. E a terceira coisa, pirraça mesmo. Crente pirracento, Elias caiu pirraçado no meio do deserto. Me manda o anjo da morte, eu quero morrer. Deus fala, você não quer morrer, Elias. Se você quisesse morrer, você ia enfrentar Josabel. Isso é uma pirraça. Olha o anjo da vida aí. Aí vem o anjo com pão e água para ele. E tem gente que qualquer coisinha, me leva logo, Senhor, não estou aguentando mais a prova. André, deixa eu concluir sobre Eliseu. Só concluir. Vamos fazer o seguinte, então, vamos para o break, depois a gente volta, a gente conclui sobre Eliseu. Eu quero ver o pastor Sidney falando sobre isso também. Eu quero no terceiro bloco entrar um pouco sobre como vocês entendem essa questão de desviar ou se afastar de Deus, como isso afeta a salvação, porque nós temos aqui visões diferentes. Necessariamente, uma pessoa que está fora da comunhão da igreja, ela perde a sua salvação, ela deixa de ir, e aí eu vou dar aquele exemplo lá. O cara viveu 10 anos trabalhando na obra do Senhor, bonito, maravilhoso, com unção, foi usado por Deus, e curou, enfim, tudo mais. E aí algum problema na vida até pessoal, ele se distanciou, saiu da comunhão, se desviou, como nós chamamos, ou ele vem a falecer, ou Jesus volta naquela hora. Vai para o céu, ele vai para o inferno. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados, volta já. Terceiro bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre crente afastado ou crente desviado. Você pode participar conosco durante esse terceiro bloco. Vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados, na geral. Vai aparecer tudo na sua tela. Pastor Carlos, vamos fechar o pensamento então do Eliseu. Então. Pirracento. Isso. Os filhos dos profetas queriam que Eliseu abandonasse o propósito de Deus, que era seguir a Elias. Fazendo isso, ele se desviaria do propósito original de Deus, que era abençoá-lo. Eliseu não faz, Eliseu vai para Jericó, Eliseu desce, atravessa o Jordão, ele faz tudo o que Elias, vai para Betel, até que chega um dado momento em que Elias fala para ele, tudo bem, rapaz, chegou o ponto, o que você quer? Eliseu, aprofundando isso, você observa Eliseu não olhando mais para Elias, mas sim para o próprio Deus, porque o que ele pede, ele não pede a Elias. É como se, eu quero botar
as minhas palavras na fala de Eliseu, é como se ele falasse assim, ó, o que eu quero você não pode me dar. Eu quero mais do que você tem. Eu quero além do que você tem. Porque eu pedir ao doutor Marcelo 2 relógios, quando ele só está com um, é pedir mais do que ele tem no momento aqui para me apresentar. Você entende? Ele fala, Elias, eu quero porção dobrada, eu quero mais do que você tem. Logo, ele não estava se dirigindo ao seu mentor, mas sim aquele ao qual o seu mentor apresentou para ele, Deus. Então, as pessoas precisam conhecer Deus através do seu líder para que ela obedeça ao seu líder. Porque a palavra diz, se você não se submete, não obedece aos seus líderes, os desviados, na sua grande maioria, é fruto de insubmissão. Isso, é isso aí. É fruto de insubmissão, porque o Davi, ele foi submisso a Deus quando Saul errava com ele. E isso levou Davi para o trono. E eu amo Davi porque ele foi um camarada tão tremendo, que foi o único rei em vida que passa a coroa, que entende que tinha que passar a coroa em vida. Então, hoje, a maior parte dos desviados são fruto de insubmissão. Ele sofreu a insubmissão do seu próprio filho, Absalão? Absalão, exatamente. Então, o Eliseu não, ele leva até o fim, recebe, não de Elias, mas do próprio Deus. Elias pede a ele algo difícil e fala, se você vem olhando para mim o tempo inteiro, você vem olhando para mim a caminhada inteira, se agora você continuar olhando para mim, porque vai vir uma carruagem de fogo. Você me vir. Se você me ver e não ver o movimento, não ver o cavalo de fogo, não ver o rabo do cavalo, não buscar detalhes para contar depois nas rodinhas. Se você olhar para mim, você recebe o que você quer de Deus. Então, Eliseu fita os olhos em Elias e, fica olhando até o fim. É o que o pastor Marcelo, com muita propriedade, falou. Aquele que perseverar até o fim será salvo, receberá. E o que falta hoje é isso, a perseverança. Hoje vivemos uma geração de não perseverantes. Mas deixa eu colocar um contraponto nessa fala, né? Também não sei se eu estou certo, mas acho interessante isso. Hoje, assim, eu não vou dizer que é a maioria, mas muitas pessoas se desviam ou se distanciam de Deus justamente porque fitam os olhos no seu mentor e não em Deus. Aí o cara cai, aí o cara peca, aí o cara faz uma coisa não sei o quê. Parece que ele está convertido ao pastor dele, ao líder dele, ao apóstolo dele, e não a Deus. Então ele é muito dirigido ao homem. Deu problema no nome, tá vendo meu pastor, meu Deus. Se meu pastor, meu líder, que é aquele homem que falava diretamente com Deus, caiu, meu Deus do céu, então eu já estou no pecado. Pastor André, eu coloquei que ele conheceu Deus através do seu mentor. Perfeito, Tanto é que ele não pede ao mentor, ele pede a Deus. Eu quero que você não pode me dar. Não, mas eu quis trazer isso para correto. Vocês vêm concordando. Mas nessa linha aí... Dá um escândalo com um pastor, um monte de desvio e cai. Sim, mas por essa linha, pastor André, eu coaduno com o pastor ali, por essa linha aí, porque se você já está antecipando que o membro não teve uma comunhão com Deus, e sim a comunhão dele era com o pastor. Religiosa, ele mística queria com o estar com o pastor todos os dias, ele queria jantar com o pastor. Não, eu pago, ainda mais quando ele tem uma condição financeira razoável, eu pago, eu banco, eu quero sair, vamos comer uma comida japonesa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Aí por esse prisma... O cara não teve relacionamento com Deus, ele teve Por esse prisma ele não teve qualquer... Nesse caso... Um guru espiritual, eu quero deixar isso claro. Mas a Bíblia também diz o seguinte, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Atentai pela maneira de viver do vosso pastor, a fé do qual imitai. A Bíblia ensina isso. Atentai pela maneira de viver do vosso pastor, a fé do qual imitai. Pastor é perseverante? Tu tem que ser perseverante. Perfeito. Pastor é alegre? Tu tem que ser alegre. O pastor é entusiasta? Tu tem que ser um cara entusiasmado. Como eu mas sou. espera aí, mas do lado da luz. Sim, claro. Porque o Jimmy Swagger caiu, a igreja dele ficou vazia, e aí tinha um pessoal lá orando, até o repórter entrou, eu estava no dia. Pastor, mas eu não estou falando aqui... Eu sei, só um minuto. Eu não estou falando de conduta de Aí, pecado. dentro, aí perguntou, vocês estão orando aí por quê? Todo mundo foi embora da igreja, o que o André falou, né? Todo mundo foi embora da igreja, eu seguia Jimmy Swagger. Eu falei assim, mas nós somos o grupo aqui que não estamos seguindo Jimmy Swagger, nós estamos seguindo Jesus. Estamos orando para Deus levantar o Jimmy Swagger e ainda levantar outros pregadores. Então, mas quando... Tá pregando muito hoje em dia, sim, nessa hora mesmo. Sim, mas quando o escritor aos Hebreus, ele dá essa recomendação, ele está falando do lado positivo. Ou seja, o teu pastor é um homem alegre, entusiasmado, o seu pastor é um homem vibrante, um homem que tem fé, porque nós aprendemos no capítulo 5 de Atos, versículo 16, que a forma para promover o crescimento da igreja é o pastor gerar fé no povo. Ele precisa gerar fé no povo. E gerava-se fé no povo de modo que
a igreja ia se expandindo. A bem da verdade, agora, só para voltar àquela questão de Pedro, Pedro demorou muito a se converter. Demorou muito. Até porque, quando Jesus Cristo ressuscita, ele diz, vai lá, fala com os discípulos e também a Pedro. Por que o nome de Pedro veio sozinho? Porque Pedro voltou para suas práticas. Ele estava completamente decepcionado, envergonhado consigo próprio, porque, infelizmente, cometeu aquela questão de negar a Jesus Cristo, conforme o próprio Cristo havia falado, porque era importante isso acontecer na vida de Pedro, porque Pedro precisava aprender a ser crente. Agora, depois que ele se converte, ele vira uma máquina. E Jesus ainda falou, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E outra coisa também, ele caiu endemoniado ainda. Eita Deus, deixa eu fazer debate Você foi chamar a atenção por Paulo várias vezes. Eita Deus. Que caiu endemoniado foi Pedro. Agora deixa eu fazer uma pergunta e Deus vai entrar também. Eu acho lindo isso, que ele assume como líder o Pedro e Paulo o repreende e ele entende que era repreensível naquele momento. E ele era muito mais velho do que Paulo. É isso aí. Tanto no evangelho como na idade. Agora, uma coisa muito sensível desse debate que nós estamos falando é, beleza, estamos falando sobre se distanciar de Deus, da igreja, da comunhão, mas até que ponto isso afeta, e aí, que é o importante talvez do debate, a salvação daquela pessoa. E aí eu faço a introdução dessa pergunta do seguinte modo: uma pessoa tem 20, 30, 40 anos de comunhão com Deus, na igreja, trabalha na obra, faz um trabalho maravilhoso, é usado, é ungido e tal, tem algum problema, alguma decepção, sei lá, qualquer outro problema que o faz se desviar, como nós falamos hoje, se distanciar de Deus. E aí acontece alguma coisa, ele morre ou Jesus volta. Vocês acham que 10 anos de 20, 30 anos de comunhão com Deus, tudo é eliminado por alguns meses, algum dia, algumas semanas, um ano que seja de erros? Como é que Deus vê essa questão de, bem, você dedicou a sua vida inteira para mim, só por causa do último ano, só porque teve alguns probleminhas, você não vai para o céu. Como é que a gente, pastor, você entende essa questão de perder a salvação? A gente precisa, André, entender que a gente não pode pesar as coisas de maneira equivocada. A nossa compreensão é estupidamente limitada em relação ao universo de coisas muito maiores. Quando a gente fala da teologia, quando a gente fala de salvação, a gente precisa assumir uma postura humilde diante da palavra e diante do que acontece de fato no mundo espiritual, e uma dessas coisas é a questão da salvação. Com isso, eu estou querendo dizer que é muito precoce, muito ingênuo da nossa parte, muitas vezes definir esse está salvo, aquele não está, esse desviou e nunca mais vai poder, ou não desviou e continuará. Então, são questões que, na minha opinião, é grande ingenuidade nossa colocar o ponto final e dizer categoricamente é isso que acontece. Jesus Cristo usa uma expressão muito forte no capítulo 10 de João, no versículo 27 e 28, ele diz: eu vos dou vida eterna, vocês jamais perecerão, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ponto. Palavra de Jesus, tempo de dispensação da graça do próprio Filho eterno de Deus, essas palavras. Aí a gente começa, se eu não conseguir, se a gente começar a procurar, tanto no Antigo Testamento, tanto em outras referências paralelas, não contextualizadas e não permitidas à interpretação original, uma outra explicação que atenda à nossa capacidade de entender isso. Por exemplo, não, o que Jesus Cristo quis dizer foi isso, porque isso cabe na nossa compreensão. Isso cabe na minha compreensão, por exemplo, de indivíduo viver 30 anos na igreja, depois um ano sair, isso eu entendo. Se eu ficar procurando uma explicação que atenda à minha compreensão e permita explicar sistematicamente melhor para as pessoas, isso me tira da posição de um humilde espectador, daquele que diz assim: Jesus Cristo disse, eu vos dou vida eterna, vocês jamais perecerão e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Eu preciso entender que, mesmo que eu não entenda isso completamente, mesmo que eu não tenha sistemática suficiente para entender isso completamente, foi o que Jesus Cristo disse. E aí, só para completar, hoje, quando a gente olha e voltar um pouquinho, de repente, o antenado anterior, a estatística do IBGE, a gente está falando de 400% a mais de pessoas que se chamavam sem igreja em 6, 5 anos, um aumento absurdo. Isso deveria fazer a igreja refletir profundamente no que é que ela chama de crentes, no que é que ela chama de salvos.
E a gente deveria fazer uma outra pergunta ainda mais profunda. O que é que a gente chama de igreja? Porque nessa estatística do IBGE, eu acho que também é totalmente tendenciosa. A gente não pode chamar de igreja um grupo de 12 pessoas. Por que não? A gente não pode chamar de igreja um pequeno grupo. Por que não? Então, há uma tendência ali de dizer o seguinte, são desigrejados. Mas muitas pessoas nesse grupo são de um universo de pequenos grupos, de igrejas miúdas. Então, há uma coisa de uma tendência a dizer que o evangelho, e que é fato, outro dado do IBGE, há mais de 10 anos é a religião que mais cresce no Brasil, proporcionalmente, já vence há mais de 10 anos qualquer outro tipo de religião. Porém, ao mesmo tempo, a que mais tem essa dispersão. Está aí o fato, né? São 5%, se eu não me engano, são 14%, são 5 milhões de pessoas em 5 anos dispersas. Então, eu não estou trazendo respostas, eu estou trazendo inquietações, eu não estou trazendo clareza, eu estou trazendo humildade. Se Jesus Cristo diz isso, cabe a nós a gente fazer uma reflexão sábia, assim, interessante. Olha, pode ser que eu não tenha todas as respostas, mas a igreja precisa se questionar em relação a algumas coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, a gente volta para esse último bloco, porque vai estourar, porque eu sei que todo mundo quer falar um pouco. Não, mas é interessante, foi muito bem colocado, e eu acho que o debate pode ir além. Depois da gente responder isso mesmo, enfim, né, a gente está falando quem é desviado, e também o pastor Sidney foi além, depois de responder a questão da salvação, ele falou, André, vamos também dar um debate e falar quem é igreja, porque a gente fala assim, não está em comunhão. O que é estar em comunhão com Deus e na igreja? Mas vamos para o intervalo. Vai para o debate com esse versículo aqui, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia, e a gente volta. Cuidado para não cair, que a gente volta daqui a pouco, tá bom? Não sai daí, o Antenados volta já já. Isso mesmo. Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre afastados ou desviados. Esse último bloco nós vamos debater um pouco sobre como essa questão de estar longe da comunhão com Deus da igreja, como isso afeta a nossa salvação. O pastor Sidney pontuou muito bem, a gente conhece um pouco também a linha de pensamento dele no sentido de ele não acredita que a pessoa perde a salvação uma vez que ela teve uma comunhão, até porque no olhar dele é difícil a gente, enfim, olhar para uma pessoa só porque ela não está na igreja e teve alguma decepção e está num bar, está bebendo ou está dizer não estar salvo. De fato, quem somos nós para dizer isso? Claro que a Bíblia deixa algum parâmetro para a gente entender, mas quem somos nós para julgar? Nisso eu concordo completamente. Porém, existem outros também pensamentos no sentido de o que é estar salvo, né? Também a Bíblia coloca muito bem em termos de conduta e de comunhão, e é sobre isso também que a gente quer entender nesse último bloco, pastor. André, a Bíblia diz aquele que vencer, que Jesus nunca arriscará o nome dele do livro da vida. E Jesus falou, aqueles que vêm a mim, eu nunca lançarei fora. Mas tem pessoas que não é Jesus que lança fora, é ele que sai fora da presença de Deus, entendeu? Então esse grupo que sai fora da presença de Deus é aquele que não venceu uma tentação na igreja, um aborrecimento na igreja, fica desviado. Eu sei que tem coisas que Deus ocultou o homem, o dia da sua morte, ninguém sabe. Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, ninguém sabe. O dia da vinda de Cristo, ninguém sabe, entendeu? São coisas que Deus ocultou. Mas a Bíblia também revela algumas coisas que a gente pode entender aí, que agora, pessoas se afastando da presença de Deus e achando que está. Deixa eu também só pontuar isso, que eu acho que de vez em quando a gente fala e passa por cima, que nem na fala do pastor Sérgio, que eu entendo o que ele quis dizer, mas muitos telespectadores talvez não entendam. Por exemplo, alguém não venceu uma tentação na igreja e não venceu. Um pecado pode ser o pior possível. Se você cometer, isso não quer dizer que você também perdeu a salvação ali. A gente tem que entender isso. Você não corta a comunhão com Deus através de um pecado. Aí caí, menti, fofoquei, fui infiel com a minha mulher só por causa daquele pecado. André, aí já é uma coisa. Eu não acredito que a pessoa também vai para o inferno. Para mim é continuar naquela prática. E aí falar, olha, eu não quero nada com isso, eu quero manter. Aí a gente começa a entrar um pouco. O perigo é que... Porque muitas pessoas falam isso. Cometeu, vai para o inferno. Não, pecado vai tirar a salvação. Deus morreu e um pecado que vai excluir o que ele fez por mim. Compreendo, pastor André. Eu entendo perfeitamente sua preocupação com o telespectador, comungo dela. Porém, o perigo, no meu conceito, é que a Bíblia diz que um abismo, pastor Marcelo Bruni, ele chama outro abismo. Então, um pecado, quando se não busca o perdão genuíno da parte de Deus, o arrependimento, isso vai trazer consequências que pode levar a outro pecado, que leva a outro pecado, que vai tornando essa pessoa, a gente até é duro quando falamos isso, mas não é uma exclusividade minha, muitos de nós pregadores usamos isso, comparamos o pecado à lepra.
não é? Que vai matando aos poucos, vai fazendo a pessoa perder a sensibilidade à voz de Deus. Exatamente. Aquela canção que você ouvia e sentia a presença do Senhor, já não sente mais. Então, vai distanciando o homem de Deus. E vai perdendo a alegria de servir a Deus. O homem foge, como o doutor Marcelo falou muito bem, ele se esconde atrás dos arbustos, porque não quer mais ouvir o que Deus tem para dizer, embora seja bom o que Deus tem para dizer. Claro, claro. Deus não quer que esse telespectador continue longe, Ele quer que você volte. E Ele tem coisas boas para você, porém, é preciso entender que se você continuar nesse abismo, vai chamar outro, que vai chamar outro, que vai chamar outro. Agora, porque serão condenados pela prática do pecado. Até está certo. Eu queria Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para se a pessoa se arrepender e largar o pecado, sim, tem perdão de Deus. Mas esse texto aí não significa dizer que está falando apenas para os evangélicos. Não, para todos. Então ele não fecha a questão. Agora, eu quero enfrentar a sua pergunta. Quando você falou sobre a pessoa que ficou 10 anos na igreja... Aí uma semana saiu da igreja, não estava em comunhão, morreu, vai eliminar? Eu quero deixar claro que igreja não é quartel. Tempo de casa não garante... Perfeito. Não tem nada a ver. Perfeito. Outra coisa, o tempo não apaga pecado, o tempo acumula o Se a pecado. igreja fosse quartel, Paulo não seria superior a Pedro, porque Pedro era mais antigo do que ele. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Correto? É importante que isso fique claro. Quando a Bíblia está... Eu quero me permitir também discordar do meu nobre colega, Pastor Sidney, porque quando eu discordo do pastor, não é que eu estou fugindo do campo da humildade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou discordando, mas com toda a humildade. A Bíblia me dá parâmetros, sem que eu precise buscar, inclusive, auxílio da exegese, da hermenêutica ou da língua no original. Existem textos com seu contexto que são de soltar os olhos e de fácil entendimento. Quando a Bíblia fala claramente que o dom de Deus para o homem é a vida eterna, ele está estabelecendo um parâmetro. Olha, eu quero que você tenha a vida eterna. Eu estou te dando, desde que você a queira. Porque senão o sacrifício de Jesus Cristo aqui na terra seria completamente sem valor. Horas, eu preciso ter uma vida que busque a vencer os desafios que me são impostos no meu dia a dia. Quando Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tenho bom ânimo porque eu venci. Por que Jesus Cristo é o sumo sacerdote? Porque ele está sentado à destra do Pai. Porque ninguém como ele conhece as nossas muitas dificuldades. Ninguém como Jesus. E quando o homem peca e se arrepende, Jesus Cristo certamente vai falar para Deus, ele tem que perdoar. Porque eu sei exatamente o que ele passa. Eu sei exatamente as dificuldades que ele passa ali na terra. O homem que tem Jesus Cristo, que vive com Jesus Cristo, que ama a palavra, que se submete à palavra, ele está dizendo, eu quero essa vida eterna. Agora, o homem que opta em não querer, em se enquadrar na palavra, viver na palavra, ele pode ter 10, 20, 30 anos. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, quando chegar lá na frente, ele vai dizer o seguinte, ele vai ser perquirido, mas Senhor, em seu nome eu fiz isso. Em seu nome eu plantei bananeira, em seu nome eu salvei, em seu nome eu curei, eu fiz tanta coisa. Olha a conjugação do verbo. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Pretérito, lá atrás. Inclusive, para aguçar... Ele está falando lá atrás. Para aguçar o que o pastor está dizendo, diz que Jesus, ele fez uma parábola e disse que tinha um rico e um Lázaro. Qual era o nome do rico? Jesus não conhecia, só conhecia o nome do pobre, que era o Lázaro. Então, em cima disso, em cima dessa verdade, se tempo de igreja fosse o condutor para a salvação, o bandido da cruz não podia ser salvo. Não, mas quando eu falei tempo de igreja, eu falei tempo de comunhão com Deus. Sim, porque esses caras acreditam que nunca tiveram comunhão. Tinha tempo de igreja, não de comunhão. Tempo de comunhão, eu nunca conheci. pastor. Sim, tempo de comunhão. Eu estou dizendo com relação ao tempo de comunhão. Se o homem... Ué, tu quer maior tempo do que Satanás? Perfeito. Quer maior tempo que os anjos? Será que ele não tinha? Será que Jesus errou quando ele comissionou a Judas?
Perfeito. A vida do pastor, mas o pastor botou a mão em cima desse cara aí, olha, esse cara agora desviou. Então Jesus errou quando ele impôs Judas? Eu quero que você seja meu discípulo, cara. Eu pensei que a gente ia votar Adão e votou em Satanás. Mas É isso aí, André, mano. porque É a isso verdade é que nós seremos julgados pelo nosso estado presente. Claro, não tem dúvida. Nosso estado presente. Então, eu, pastor Carlos, eu tenho que perseverar até o fim. O senhor, pastor Marcelo, tem que perseverar até o fim. O senhor, pastor Sérgio, tem que perseverar até o fim. O senhor, pastor Sidney, tem que Crente não perseverar vive até de o passado, fim. vive de Salvação O presente. está no crente fim. vai ser julgado pelo seu estado atual. Eu, pastor Carlos, posso ter feito. Eu ganhei muitas almas, eu já preguei em muitos lugares, doutor, já viajamos. Tudo bem, mas Deus vai considerar o meu estado atual. Como eu vou estar? Perseverou? Porque o que ele Você falou? não teve? Entendi. Se o ladrão, se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, ele Já tá com vigiaria. canhão Ele preparado. vigiaria. Já tá com um canhão Exatamente, já está lá preparado para ele. Então, vigiai, porque é no abrir e fechar de olhos. Então, querido telespectador, me dirija a você agora. Vigiai, Isso aí. volte para Cristo, volte para Jesus, Ele está te esperando. Ai, mas eu pequei muito, se arrependa, há perdão. A Bíblia diz que o véu se rasgou, havia uma separação, Isaías 59 fala, só que quando o véu se rasga, houve um acesso, hoje é acesso entre o homem e Deus. Volte, vai lá, crescendo na unção, vida e comunhão, igreja pastor Sidney, igreja pastor Sérgio, busque ao Senhor, há tantas igrejas, há tantos pastores, há tantos irmãos. Olha, o que você Carlos. precisa é o que está no Salmo 133. Viver em comunhão para que haja vida. Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E não adianta- Que ali o Senhor ordena a bênção e a vida. A bênção e a vida está na comunhão. E comunhão significa congregar. E não adianta esconder pecado, não, que a Bíblia diz assim, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona a transgressão alcançará de Deus a misericórdia. A misericórdia de Deus está pronta a ser derramada na vida daquele E que crê. o pastor André, ele está sendo, aliás, ele é fantástico nessa condução. E ele falou pra gente o seguinte, e a gente acabou não falando sobre isso. Até quando a gente vai buscar o que se desviou? Até sempre. Até sempre. 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 Enquanto ele sinalizar que precisa de um Deus, nós vamos mostrar esse Deus Salvador, Então, Marcelo, Redentor. Não tenha dúvida. Miriam buscou Moisés até ele Até parar. sempre. Querido, busca Até o teu sempre. irmão. Busca o teu irmão que está no Até riozinho aí, sempre. ó, no cesto. Vai até ele parar. aí. Não Não fala que não desiste. tem jeito, não. Não fala Essa não, não tem porque jeito, Miriam tem se jeito. orgulhou depois. Miriam se orgulhou. Teve jeito pra mim? Pra mim também. Pra mim, Vai Eu ter era pra você, terrível, meu era telespectador. terrível. Teve jeito pra mim. Glória a Pastores, Deus. Obrigado pela participação. Que debate gostoso, bom e de alto nível. Discordamos, concordamos e construímos. A gente teve conflitos que nos levou ao engrandecimento desse debate. Obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Morra.